Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast de Conversas Sem Filtros, patrocinado pela loja online Urban Chic. Hoje vamos falar sobre o tema de crianças e jovens em risco em Portugal. Eu sou a Marina, vocês já me conhecem, estou mais uma vez com a Madalena. Olá Madalena. Olá Marina, como estás? Eu estou muito bem, bem disposta? Sim. Ótimo. Então, hoje vamos falar sobre um tema bastante conflituoso para algumas pessoas, com várias opiniões sobre este tema. Eu sei que tu andaste a fazer uma pesquisa bastante alargada sobre isto e gostava que tu partilhasses. Então, hoje acaba por ser um tema um bocadinho mais sério do que os outros, acho que Sim. vamos tentar que seja mais leve, mas fiz uma pesquisa sobre, vamos ter 3 anos de comparação. Ok. O primeiro ano é de 2021 e depois vamos ter 2024, que já saíram os dados, e os 2025 é uma previsão, portanto não é nada ainda concreto, só sairá então em 2026. Pronto, acho que vou começar aqui um bocado por explicar quais são as condições para seres adotado, ou melhor, para entrar num processo de adoção. Uma criança só entra em processo, ou melhor, para poder ser adotado se tiver menos de 18 anos, se o pai ou a mãe forem falecidos, se os pais forem desconhecidos, se forem abandonados ou não possuírem, por exemplo, qualquer tipo de relação pessoal próxima sequer com os pais, ou então se a sua segurança e desenvolvimento estiver. Portanto, a tal situação de serem as crianças e jovens em risco, que é aquilo que... se calhar antes de passares um bocadinho à parte mais sérias, tentar explicar o que é isto de uma criança e jovem em risco. O que é considerado um risco perante a lei portuguesa, não é? Portanto, se houver alguma negligência, seja nos cuidados das crianças, seja a nível de onde as crianças moram, se não tiverem as condições necessárias, seja para a saúde, seja a nível de educação, vestir a criança, toda essa parte, e também se, por exemplo, se a criança ou jovem sofrer maus tratos em casa. E por maus tratos podemos falar desde agressões físicas, agressões sexuais, ao facto, por exemplo, de não terem alimentação ou higiene, são considerados maus tratos perante a legislação. Portanto, os maus tratos é algo muito abrangente. Até a própria casa ou local onde as crianças e os jovens estão inseridos, se esse local não tiver o mínimo de condições sanitárias, por exemplo, imagina, não tem água, não tem luz, não tem gás, portanto faz com que a criança passe frio ou passe calor, portanto numa situação assim, também são considerados maus tratos. Sim, portanto engloba os maus tratos e envolve muitas situações. Aqui acaba por ter um contraponto que nós já falámos muito e acabamos por falar muito deste tema, que é para o processo de adoção é necessário o consentimento prévio dos responsáveis legais ou tutores da criança ou do jovem, sendo que o jovem pode pedir também o seu processo, ou melhor, para ser adotado, só quando for maior de 12 anos. Ok. Portanto, vamos imaginar um jovem que esteja numa instituição, por exemplo, e que não está em processo, ou não está apto para ser adotado, apto no aspecto em que todo o processo necessário legalmente não está concluído, não é a criança que não está apta, é o processo em si, toda esta parte de leis e burocracias. Basta tudo neste caso. Tem um pai, suponhamos, foi abandonado, mas as mesmas pessoas que o abandonaram têm que dar autorização para o processo de adoção. O que faz com que a mãe ou o pai, neste caso, disser eu não quero que o meu filho seja adotado, essa criança automaticamente não fica apta. Independentemente de esses progenitores terem abandonado essa criança. Sim. Sim. Deixar isto claro de que muitas vezes, porque as pessoas, e nós ouvimos isto na rua e falamos com várias pessoas quando estivemos a fazer esta pesquisa e vimos também muita matéria sobre esta pesquisa, e das coisas que eu mais ouvi foi as pessoas dizerem assim, mas há tantas crianças institucionalizadas, porque é que não são adotadas?
Porque a grande maioria dessas crianças institucionalizadas não estão aptas, portanto, todo o processo dessa criança não permite a adoção, e não permite a adoção na lei portuguesa, existe essa situação, portanto, tu podes abandonar um filho, podes maltratar um filho, podes provocar negligência até bastante grave na criança ou jovem, e especificar que pela lei o que eles consideram de criança é dos 0 aos 12 anos, não é? Se não estou em erro. A partir dos 12 Portanto, até aos 11 anos, sim, 354 dias, e a partir dos 12 até aos 18 são considerados os jovens. Mas independentemente daquilo que os progenitores fizerem a essa criança, que faz com que essa criança seja retirada pela Segurança Social, pelo Estado português, depois é necessária a autorização dessas pessoas para a criança ser adotada. Sim, mesmo que uma criança seja abandonada no hospital, e para quando inicia um processo de adoção é preciso o consentimento das mesmas pessoas que abandonaram essa criança no hospital ou que maltrataram essa criança, ou diversos outros casos, é sempre preciso o consentimento prévio dessa. E no caso desse consentimento não ser dado, essas crianças ficam institucionalizadas até à maioridade e nunca podem ser adotadas. Ou até, por exemplo, aos 12 anos, que é quando a criança tem a possibilidade de pedir para ser, se assim for o desejo dela, pedir então para ser. Então, mas eu aí tenho uma dúvida. Até aos 12 é necessário a autorização dos progenitores, certo? A partir dos 12, a criança pode solicitar à instituição que está inserida portanto, o desejo que quer ser adotada. Sim. E aí já não é necessário a autorização? Não sei dizer a 100%, por não ter sido explicado, não ter conseguido encontrar as informações precisas sobre esse mesmo processo. No entanto, a única coisa que falava era que se a criança mostrar esse desejo à coordenadora ou a alguém da instituição, que será provavelmente a coordenadora por ser a superior lá, não é? Que pode iniciar-se esse processo. Não te sei dizer como é que decorre esse processo mesmo dentro da... Porque uma das informações que tu retiveste e que nós até falámos muito sobre isso, mesmo em relação a este ponto, era que quando uma criança é retirada pela Segurança Social, portanto pelo Estado português, esta criança fica entregue ao Estado. E o responsável legal por esta criança deixam de ser os progenitores e passa a ser o Estado português. Estado esse que em tribunal, portanto perante toda a Constituição, leis e todo o processo, é representado pelo Ministério Público. O Ministério Público é tipo os advogados de todas estas crianças e jovens, correto? Acho que não estou a dar nenhuma informação errada. E a grande dúvida que se impõe aqui, eu sei que esta dúvida surgiu e sei que tu pesquisaste muito sobre isto, e a pergunta que eu tenho para te fazer é, imagina que uma criança com menos de 12 anos, okay, é retirada porque descobriram que esta criança é negligenciada, estava em risco, e então é retirada pelo Estado, fica à guarda do Estado. Os pais ou os progenitores perdem todos a parte parental com esta criança, tanto todas as decisões e afins com esta criança. Até aqui nós conseguimos descobrir pelas leis. Esta criança existe depois o outro lado, que é as famílias adotantes ou as famílias que gostariam de adotar uma criança e dizem assim, olha, eu gostava muito de adotar esta criança. O Ministério Público, do que eu entendi, até aquilo que nós falamos, se a criança tiver menos do que 12 anos, embora esteja entregue ao Estado e o Ministério Público seja a pessoa responsável ou a entidade responsável pela decisão do futuro daquela criança, pode ou não pode colocar essa criança para a adoção sem autorização dos pais ou aqueles pais onde a criança foi retirada por negligência. Não pode fazer nada. Se um dos pais, um dos progenitores dessa criança disser eu não quero que o meu filho seja adotado, automaticamente essa criança deixa
de poder ser adotada E por qualquer mantém-se outra na pessoa. instituição, porque ela Mantém-se. não é entregue Sim. aos pais, ela foi retirada por negligência, logo estava em risco. Portanto, mantém-se na sim. instituição, mas não pode ser adotada. Sim, portanto, aquela família que tinha desejos em ter aquela criança passa automaticamente a não poder sequer prosseguir com o processo. E a própria criança E creio- tinha desejo em ter um futuro, Sim, não é? e creio mesmo que deixa de haver qualquer tipo de contacto mesmo entre as duas partes, seja da criança, seja dessas mesmas pessoas. Porque vamos lá ver que muitas vezes tu acabas por. As pessoas vão a visitas nas instituições, e acho que é de conhecimento público, seja pelos. Vamos ver que nem todas as crianças que estão em instituições são porque foram negligenciadas. Claro, sim, estamos a gravemente. falar destas especificamente. Todas as outras crianças que estão lá porque os pais não têm condições e estão num processo de tentar reunir todas as condições para ter de volta os filhos, vão visitar os filhos normalmente. Acho que têm um dia e umas horas específicas onde podem estar com essas mesmas crianças. E isso também acontece, por exemplo, nos processos de adoção. Ou, por exemplo, quando tu voltas a tentar inserir a criança ou jovem no núcleo familiar novamente. Ok. Portanto, também há desses casos, é a primeira tentativa que existe sempre, assim, a superior é tentarem que a criança volte para o núcleo familiar. Sim, o chamado superior interesse da criança, portanto, manter os laços familiares, porque aquilo que tu estavas a dizer é muito importante, nem todas as crianças estão institucionalizadas, foram retiradas por negligência. Sim, tem algumas que são entregues porque a pessoa tem plena consciência e é preciso... Porque pode estar a passar uma má fase, porque pode estar internada num hospital, por exemplo, e a criança não pode ficar sozinha em casa e não tem um apoio de família mais alargada, por exemplo. É preciso ter muito essa consciência que há pessoas que conseguem ter essa noção e perceber que para não prejudicar a criança é melhor naquele momento isso, para depois então poder... Mas é algo momentâneo, portanto, aquilo que eu estava, a minha pergunta ia mais de encontro a, não é estas, porque isto é algo muito transitório, portanto as crianças têm um seio familiar, que as educa bem, que trata bem delas, está tudo bem, mas nesse seio familiar pode acontecer... sei lá, ou um internamento, por exemplo, dos pais, ou há uma situação em que, por exemplo, um dos pais está sozinho, seja pai, seja mãe, está sozinho, e fica, por exemplo, desempregado e tem ali uns meses mais complicados, quer dizer, existem várias atenuantes aqui. Isto é uma situação. A outra é aquelas crianças que realmente estão em risco, okay? E que até são muito conhecidos, o conceito é muito conhecido aí, que as chamadas crianças estão sinalizadas, okay? Porque estão sinalizadas porque o Estado, não é, na instituição da Segurança Social e do Ministério Público, entendeu perante todos os factos que lhe foram apresentados que aquela criança corre efetivamente um risco para o seu desenvolvimento e são retiradas. Seja porque foram abandonadas, seja porque passam maus tratos, seja porque não têm condições, tem diversos assuntos. Seja muitas vezes é preciso entender que há crianças que são retiradas e não é porque os pais foram negligentes. Por exemplo, há crianças, e isto é uma coisa que é de conhecimento público, que é, tu tens uma criança que se porta extremamente mal na escola e é um comportamento repetitivo. Essa criança fica sinalizada pelo Estado porque não está a ter um comportamento adequado e vão tentar descobrir primeiro as origens desse comportamento e tentar perceber porque a criança está a ter aquele, neste caso falo mais jovens, analisar mais em jovens, porque a criança está a ter comportamento, ou por exemplo um jovem que deixa por simplesmente ir à escola, porque é que aquele jovem deixa de ir à escola, e vão tentar perceber, por exemplo, se é um comportamento dos pais que está a influenciar. Ou que cometeu algum crime, ou que... Isso mesmo. Muitas vezes, também existe. Conheces muitos jovens que abandonam a escola, pelo menos eu tive um caso, em que simplesmente deixou de ir à escola. Deixou de ir à escola, foi sinalizada e claro que muitas vezes, sendo uma escolha do próprio jovem, há uma tentativa de corrigir esse comportamento e claro que muitas vezes se vão para ter instituições, portanto não houve nenhum caso propriamente dito de negligência. Sim. Foi uma decisão do jovem e aquele jovem está a ter consequências. Sim, e há muito pouco tempo houve uma reportagem sobre jovens institucionalizados que são menores de idade, portanto não são julgados como adultos, portanto, ou seja, os jovens cometem um crime,
não são julgados como adultos, porque são menores de idade, logo não vão para as prisões Sim, sim. normais. Casas de correção. Exatamente. E então vão ser institucionalizados, porque tu dentro de uma instituição, tu tens situações estão lá momentaneamente porque a família se está a reerguer, né, a reorganizar, estão lá porque são vítimas efetivamente de negligência e foram retirados por risco, e estão lá porque cometeram crimes, é o nome, mais graves, menos graves, e acabam por estar um bocadinho todos na mesma instituição. Sim, Portanto, isto convém especificar que se calhar em 20 crianças ou 30 crianças numa instituição, há 2 ou uma que está efetivamente apta para a adoção. Sim, os números para a adoção são muito reduzidos, seja pela questão do que é necessário e a burocracia toda que existe para a adoção de uma criança, seja muitas vezes pelas autorizações, alguma coisa está atrasada, portanto são muito poucos os casos que realmente as crianças estão aptas para uma adoção. Posso dizer que em 2021, com o projeto, portanto, com o projeto de promoção e proteção definido, tínhamos 5.912 crianças. Portanto, estamos a falar que só 8,5 foram para adoção, que vai corresponder com 502, crianças e jovens. Portanto, das 5.000 então, exatamente. Pronto, e posso-te dizer que com a informação do Conselho Nacional para a Adoção, 192 crianças e jovens, portanto, foram integradas em famílias. Portanto, e dessas 192, só 186 foram adotados de forma definitiva. Portanto, tiveste 6 casos onde não conseguiram integrar e ficar com a família, por N motivos aí tens uma larga e vasta razões pela qual isso pode ter acontecido. Como é esperado, 50% das crianças tinham até aos 3 anos, certo. 24% tinha entre os 4 e os 6 anos e tinhas 2% que vai corresponder a 4 jovens com mais de 13 anos. Portanto, ali já nos adolescentes. Sim, portanto já entrar ali numa faixa muito mais adolescente do que propriamente aquela criança. Sim. Claro que isto acontece por N motivos. Tu tens muito mais procura de bebés do que de adolescentes. E isto é uma coisa que acontece há muitos anos e apesar de eu ter um certo desejo que também se olha um bocado para os jovens, percebo, as posturas de vez em quando, mas claro que há mais procura por um bebé, por dar a educação de raiz, por N motivos que cada um tem. Os jovens, a partir dos 12 anos, é muito raro aquilo que consegue sair. Mas depois também tens o outro lado, que tu tens uma família que pretende adotar uma criança e uma grande parte destes jovens a partir dos 12 anos, que depois muitos deles efetivamente não são adotados, mas uma grande parte destes jovens estão nas instituições desde muito pequeninos. Sim. O que aqui entra então aquela parte burocrática que temos em Portugal, em que tudo isto demora muito tempo para acontecer, porque esse jovem com 12, 13, 14, 15 anos, provavelmente quando teria 1, 2, 3, não é? Ou até aos 6, que é mais ou menos aquilo que nós vimos que seria ali o maior foco de adoção, podia ter sido adotado, se todo este processo fosse um bocadinho mais cérebro do que aquele que é. Isto não criticando, assim... Não, nós estamos mesmo a falar em factos. O Ministério, dando aqui uma opinião pessoal, que é, eu não percebo como é que uma criança, no fim de um abandono ou de uma negligência, pode ainda o futuro dela estar sujeito aos progenitores. E isto é uma opinião muito pessoal, que é como é que um adulto, na sua plena consciência, abandonou aquela criança? Porque tu não abandonas a criança sem querer. Tu não te esqueces de uma criança ali sem querer. Portanto, como é que a seguir o Estado consegue, de plena consciência, ir pedir autorização a essas mesmas pessoas para depender do futuro dessas crianças? Esta foi, entre nós as duas, algo que nós concordamos as duas, de que há uma lacuna na lei portuguesa. Como é que o futuro destas crianças e jovens que muitas vezes entram com 2, 3, 4, muitas vezes muito novos, e continuam sem ter a oportunidade de um futuro integrados numa família, porque o Estado decidiu que os progenitores teriam então que dar a sua autorização para uma adoção. E isto faz com que haja muitos jovens que fiquem até aos 25 anos ou mais,
ali numa situação muito sozinhos, que é eles saem de uma instituição e acabam por estar sozinhos. Então, têm o apoio das instituições, como é claro, mas não têm o apoio de uma família, portanto, sim, é completamente diferente um jovem que está integrado numa família, tem uma mãe, tem um pai, ou mesmo só uma mãe, tanto faz. Ou duas mães, ou dois pais, está numa família do que um jovem num lar, por exemplo, numa instituição. Há ali porque nós temos mais respostas, é assim, nós estamos aqui a falar muito de instituições, sim, e efetivamente a resposta que o Estado tem para situações de crianças e jovens em risco, sejam eles abandonados à nascença, seja por falta de condições, seja por maus tratos, seja por violências de todos os géneros que existem. A resposta que o Estado tem são as instituições. Depois temos aqui um problema, porque eu vou mesmo dizer esta palavra, porque é efetivamente um problema, em que as instituições não dão resposta à quantidade de pedidos que existem. É mau, é grave, quer dizer que cada vez mais há mais jovens e crianças em risco, mas as instituições não dão resposta a isso. E então foi criado também, através da Segurança Social, uma outra resposta social para ajudar um pouco as instituições e a retirar as crianças do risco, que são as famílias de acolhimento, que não são mais do que instituições numa casa, portanto é mais ou menos isto. Eu agora, sim, se calhar choquei algumas pessoas com isto, mas há um bocadinho por aí. A diferença é que a criança está mais resguardada, está mais num ambiente caseiro, que é normal, uma instituição não consegue ter o mesmo, sim, ambiente. A diferença que há aí, e peço desculpa se acabar por ofender alguém sem querer, é tu numa instituição a criança sabe o que é que gasta, portanto é aquilo e aquilo é. Quando tu és posta numa família dessas, é uma coisa temporária, portanto é como a gente falou ontem, por mais que custe muita gente, é um prazo de validade. Sim, tem um prazo de validade. Aquela criança acaba por ter um prazo de validade e aquela criança ou jovem, portanto dá para todos, portanto aquela criança ou jovem vai ter um prazo de validade. Para mim essa resposta, por mais que eu perceba no sentido de as instituições não conseguem dar resposta, estamos a dizer que estamos a meter uma criança integrada numa família, que não vai ser definitiva de todo. Sempre convém também ressalvar, desculpa só ter-te interrompido, de que as famílias de acolhimento não adotam. Isto é muito importante ficar aqui ressalvado. Portanto, a criança que vai para uma família de acolhimento, seja com um dia, uma semana, 3 meses, ou 10 anos, ou 15, sabe, desde do momento em que entra naquela casa, que não vai lá ficar porque as famílias de acolhimento não adotam. É assim, eu não sei dizer se isso é mesmo um facto. A nível de adotar eu sei que é, no entanto, quando eu procurei alguns projetos, há um acolhimento permanente. Eu não sei o que é que significa, se alguém especializado souber aqui no nosso canal pode com certeza explicar-nos, teremos todo o gosto de perceber. Eu acho que aqui há essas coisas que é o acolhimento temporário, eu acho que há uma possibilidade de haver um acolhimento permanente até aos 18 anos, claro que essa criança chega aos 18 anos e volta então a ser... Portanto, continua a ter prazo de validade, não é? Exclusivamente órfão, portanto, a maioria das vezes. Posso dizer que em 2024 tivemos 6.349 crianças em acolhimento. Este dado é de 1 de novembro de 2024 e acabei de fazer alguma coisa nossa. Peço desculpa. E posso-te dizer que 88,5% das crianças continuam em casa, mas em situações de perigo. Porque não há respostas sociais, ou seja, elas estão sinalizadas, a Segurança Social sabe a situação de perigo que existe ali para aquela criança, mas depois o Estado português não tem respostas para ir buscar essas crianças estão em perigo, e nós temos vários casos até bastante conhecidos e bastante badalados em Portugal, de crianças que acabaram por ser mortas, pelo pai, ou pela mãe, ou pelos avós, ou pelos tios, ou pelo padrasto, portanto, ou seja, mas acabaram por ser mortas no seio familiar, onde estavam em perigo. Toda a gente sabia, e quando digo toda a gente são as entidades competentes, atenção. Muitas vezes fora, não, mas eu estou a dizer as entidades competentes, que é quem tem que realmente fazer algo. E depois acabas a ouvir assim... Sim, porque esta criança já estava sinalizada há não sei quantos anos. Estamos a dizer que estas 88,5% de crianças, muito provavelmente estão todas sinalizadas no CPCJ. Portanto, todas elas supostamente têm os seus casos a ser estudados.
Mas como as instituições já estão lotadas há muito tempo, e isto é um estudo que sai há imenso tempo, estas crianças não têm resposta. Eu posso dizer que dessas 6.000 crianças, com situações com um projeto de promoção e proteção definido, só teriam 4.847 crianças, o que em percentagem tem 94% das crianças todas que estão dentro das instituições. Portanto, ainda acabas por ter aqui um largo número que nem sequer tem, por algum motivo que não te sei dizer quais são, um projeto para... Pela CPCJ, portanto, a CPCJ, a Comissão de Promoção e Proteção de Crianças. Estou a dizer que destas 4.000 são as que estão em acolhimento, portanto, tem um projeto dentro da instituição, tem um projeto para elas. Agora, podemos falar um bocadinho sobre estes projetos, que isto também nos deu aqui, bastante conversa sobre estes projetos que existem. Sim, tem a reintegração na família nuclear e alargada. Posso-te dizer que desses 4.847, 2.167 têm esse projeto. 2.000 crianças. Portanto, o que é isto da reintegração? Ela foi retirada à família, deve haver todo um acompanhamento à família, não sei explicar muito bem como é que este projeto funciona em concreto, nem este, nem nenhum, só há um que eu tenho conhecimento a fundo, tirando esse não conheço assim nenhum. A lógica aí será, ela foi retirada. E vamos aqui voltar a frisar que são crianças que são retiradas por estarem em risco e não aquelas situações de crianças que são institucionalizadas por um período curto, sim. Por causa de a família, por algum motivo de força maior, não conseguir estar com elas. Portanto, essas crianças não estariam em perigo e para evitar ficarem em perigo é que são institucionalizadas ali por um período curto. Mas estas elas são retiradas normalmente por negligências de todas as espécies, não é? Mas por negligências. E o objetivo o voltarem à família tem a ver, pela lei, eu vou continuar sempre a dizer que nós estamos aqui sempre muito baseadas na lei portuguesa, de que o objetivo é, ok, o perigo é este, foi identificado, então se a família ou se quem provocava aquele perigo ou aquelas ações deixar de as fazer, não as fizer mais, a criança volta e deixa de estar em perigo. A teoria é esta, o objetivo é este, agora na prática o que é que realmente acontece? Portanto, posso-te dizer que 505 crianças e jovens tiveram efetivamente o seu regresso à família. Portanto, estamos a falar que era o número de 2.000, fazer números redondos, estávamos a falar de 2.000 crianças que tinham este projeto e apenas 505 conseguiram então ingressar nessa família. Aqui acaba por ter sempre a questão que é, aquele está resolvido mas é temporário, este acompanhamento é uma coisa temporária, isto é, há um acompanhamento ali naquele momento onde estão a tentar reintegrar a criança na família e após isso o que é que acontece? A criança continua a ser acompanhada? Não, há um fechar o processo e só então se houver outra queixa, se houver outra denúncia, se o CPCJ notar, voltam assim a ser. Mas eu reparei que quando nós estávamos a preparar este podcast, infelizmente há uma grande percentagem de crianças que são retiradas por negligência, seja ela qual for. E depois as pessoas a quem elas foram retiradas são acompanhadas e tal, não, nós mudamos, já não fazemos mais isso, a criança pode vir, queremos muito, a criança / jovem. E as crianças voltam / jovem. E o que acontece? Elas são retiradas novamente pelos mesmos motivos. Sim. E isto foi uma das coisas que nos deu aqui alguma disputa. Sim, tu sabes, eu sou uma grande defensora disto de crianças e jovens e acho que vai por aí mesmo, que é onde é que está, ok, é sempre pensar o futuro e o melhor para aquela criança ou jovem. Muitas vezes as crianças até aos 12 anos nem sequer são ouvidas, portanto não há um perguntar o que é que tu queres. Ok. Pelo menos que eu tenha conhecimento, eu sei que em tribunal a voz dessas crianças maioritariamente não são ouvidas. Sim, até aos 12 anos muito raramente são ouvidas, só em casos muito extremos. E eu pergunto se é para bem superior da criança, como é que não há um perguntar à criança o que ela deseja? Porque isto é, não podemos nós, enquanto Estado, ou eu, olhar para uma criança e julgar que aquela criança quer voltar para a família. Uhum. Mas se perguntares à criança, ela vai sim querer ter uma família. Todas as pessoas vão querer ter uma família, claro. Todas as crianças, todos os jovens vão querer ter uma família. Isso é um desejo comum, porque é o dito normal. Uhum. Portanto,
Não é que estas crianças tenham um problema, mas é o dito normal, tu teres um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, ter uma família. Uma avó, um estilo, o que Sim, for. teres uma família. E ali tu não, por mais que se considere uma família e haja ali uma tentativa de laços entre eles, não é uma família chamada convencional e nem sequer, muitas vezes, nutre, ou melhor, não há... A questão que para mim que mais me chocou, e tu sabes isso, é a criança é retirada porque é vítima de maus tratos, por exemplo, imagina, ok? O objetivo do Estado, não é? Tanto das entidades que estão a trabalhar com isto, ou seja, a Segurança Social, Ministério Público, CPCJ, é vamos reestruturar a família para que esta criança volte para lá e não seja vítima de maus tratos. E, infelizmente, o que acontece é que em 100 crianças, 95 que voltam continuam a ser vítimas de maus tratos, dos mesmos maus tratos pelos quais foram retiradas. Portanto, isto a mim, eu não consigo mesmo compreender. Eu sei que é a lei, atenção, nós estamos sempre a falar disto sobre a lei, mas eu questiono-me, eu como pessoa, aonde é que está o superior interesse desta criança, porque uma criança que está numa situação de risco, é negligenciada, é retirada, ou seja, retiram essa criança dessa situação de risco, boa, fizeram um bom trabalho. E depois, como tu já falaste, portanto, para ela conseguir ter um futuro diferente, ser adotada por uma família que realmente a trate com dignidade que qualquer pessoa deve ser tratada, ok? Necessita da autorização das pessoas que foram negligentes com ela. E então, continuamos com este artigo na lei que entende que o superior interesse da criança é sempre voltar ao seio familiar, mas efetivamente não é. Não é sempre, pode ser e quando é muito bom, mas não é sempre. A criança vai querer sempre, no fim, tu conheces o teu pai e a tua mãe, tu vais querer sempre, ou independentemente das pessoas que cuidam de ti, Sim. Tu vais sempre querer estar com essas pessoas. Por mais que muitas vezes essas pessoas te tratem mal. Isto é um facto e às vezes é a dura realidade que as pessoas não entendem. Mas essas crianças que estão dentro das instituições dariam tudo para ter uma família. Independentemente se ela é disfuncional. A realidade é esta. Aqui cabe ao Estado realmente perceber se o futuro daquela criança é realmente... voltar à família biológica, porque a questão do futuro tem muito a ver com se aquela criança, ao facto de voltar àquela família, corre ou não corre risco. É só isto que nós estamos a falar. Isso vai conseguir chegar à vida adulta, porque temos casos onde voltam a inserir nas famílias e depois muitas vezes acabam por sofrer maus tratos outra vez, que acabam por serem mortas, foi aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Nós temos vários casos em Portugal destas situações assim, portanto... mas tudo bem, é a lei, nós estamos-nos a tentar aqui manter o máximo sem opinião própria sobre isto e relatar apenas os factos. Agora, posso tocar noutro assunto que também deu aqui um debate interessante, quando estávamos a preparar o podcast, e eu peço desculpa, mas eu não consigo ficar completamente imparcial nisto, e eu vou dizer, eu como Marina, eu responsabilizo-me por aquilo que vou dizer agora, eu não concordo, não percebo, e até à data ainda não houve ninguém que me conseguisse explicar isto, que é o prazo que as famílias têm para devolver as crianças que são adotadas. Portanto, as processos de adoções são muito... Atenção, temos dentro de números, dando-te aqui números primeiro antes de dar-te, além de números, a minha opinião, os números que temos em 2024 era que 465 crianças tivessem um projeto de adoção. Dessas 465 crianças, se formos falar das 6 mil, essa é uma porcentagem pequena, estamos a falar de 7,3% das crianças. Posso-te dizer que nesse ano tivemos 381 adoções efetivas, mas também tivemos, num cenário pessimista, isto não são números redondos. São as tais previsões porque... Não, os 2024 são coisas redondas, ou melhor, eles não dão números específicos. Okay. Pelo menos eu não encontrei. Estamos a falar que em 2024, no que eles chamam, num caso pessimista, tivemos
177 crianças e jovens devolvidos. Num caso otimista, tivemos 168 crianças e jovens devolvidos. E estamos a falar que em 2025, no mesmo coisa, não sei dizer quantos processos houve, mas temos num cenário pessimista 168 crianças e jovens devolvidos, e num caso otimista, 111 crianças e jovens devolvidos. Convém só salientar, desculpa, que estas devoluções de crianças são famílias que querem adotar uma criança, eles entregam uma criança e devolvem esta criança às instituições. Portanto, eu aqui como Madalena, não como pessoa que deu estes dados, eu primeiro gostaria de perceber qual é que é este cenário pessimista e otimismo. É que eu não acho que haja cenário nenhum otimista aqui. Estamos a falar que são jovens e crianças que por alguma razão já não estão numa situação favorável, portanto já têm todas elas alguns traumas, alguma bagagem, e que, além disso, é-lhes dada a esperança de encontrarem uma família, de encontrarem alguém que vai cuidar deles, e que de repente esse alguém que se comprometeu, porque isto é um comprometimento, isto não é uma coisa que é um compromisso, claro. Estamos a falar que um processo de adoção pode durar anos e anos, estamos a falar que a média que eu encontrei são de 7 a 8 anos, eu acho que é uma média bastante razoável, tendo em conta que há muitas famílias que nunca chegam a conseguir adotar sequer uma criança. Não percebo, primeiro, que ponto é que eles encontram o otimismo aqui? Eu não encontro otimismo nenhum. Sim, só o facto de devolver uma criança já não é otimismo, portanto... Estamos a falar, além de crianças jovens, estamos a falar de pessoas. Claro. E segundo, tu quando tens um filho, isto é, tu tens a decisão de ter um filho. Portanto, tu engravidas. Pronto. Tu não tens um prazo de validade para saber se é fixe ou não a maternidade. Sim. Portanto, tu quando vais pescar aquela criança, tu já vais saber que aquela criança vai ter defeitos e qualidades como toda a gente. A única diferença é aquela criança já tem um passado, mas aí a pessoa que adota eu acho que também tem que ter consciência. Mas depende, porque nós temos casos de devolução e também vimos isso de crianças muito pequeninas. Sim, muito pequeninas, mas portanto... maioritariamente acaba por ser os jovens. Mas existe, e para mim, lá está, é a única parte deste podcast em que eu realmente não consigo ficar aqui imparcial, peço desculpa por isso, mas não dá, que é, tu tens crianças até aos 3 anos, portanto são bebês, e crianças até aos 3 anos que são devolvidas, é que elas não são retiradas, elas não têm perigo, simplesmente aquela família decidiu querer adotar uma criança. A criança foi para casa. Portanto, conseguiram isto quando há tantas famílias que gostavam muito de adotar uma criança e que, por causa de todas estas burocracias e tudo aquilo que tu já falaste, todas as autorizações daqui, dali, não conseguem. E que tinham todo o gosto, não é, em querer adotar uma criança ou 2 ou 3, o que fosse. Existem depois um número, na minha opinião, muito reduzido de pessoas que conseguem adotar crianças, porque, honestamente, se tu fores comparar as pessoas que têm interesse, que iniciam um processo de adoção, para aquelas que depois, no fim, efetivamente conseguem uma criança, é uma diferença abismal. Portanto, é uma porcentagem muito pequena. E faz muita confusão o facto de ter prazo de validade, porque nós estamos a falar de prazo de validade porque ele realmente existe um tempo que as crianças, que as famílias, podem devolver as crianças. Isto existe, isto é real. Eu, se engravidar, vou para o hospital, tenho o meu bebê e tal, fico com o bebê em casa. Durante uma semana, 15 dias, 18 anos, 25 anos, honestamente, 30, 40, 50, até eu morrer eu tenho um filho. E faz muita confusão, porque este prazo, e foi esta parte que eu fiquei bastante revoltada, e é mesmo este o termo, com a lei que nós temos em Portugal, eu entrego uma criança agora a ti, e tu daqui a uma semana ou 15, eu acho que na altura nós vimos o timing, mas sei que nós vimos e que tinha realmente dias. Preciso e não quero estar em dizer portanto não. Pronto, mas eu lembro-me na altura que nós vimos e que realmente existia esse tempo, portanto existe um tempo, tem uma data. Parece que nós vamos ali comprar uma camisola e não gostamos da camisola e temos 15 dias para devolver a camisola. Isto é mais ou menos só que é com pessoas, é com crianças, e faz muita confusão. Não falas de bebês, mas eu consigo sempre buscar um ponto, que é o bebê, por mais que ele futuramente até possa vir a saber o que aconteceu, o bebê naquele momento não tem consciência do que aconteceu. Não tem. Certo. É um facto.
Estamos a falar que temos crianças e jovens com consciência do que está a acontecer. Sim. Portanto, a mim revolta mais pessoas devolverem crianças conscientes do que aconteceu, de todo o processo, de toda a criação de laços entre as pessoas, e que de repente fartaram-se agora de alguma coisa que não gostaram. Olha, não quero mais, não é para mim. A mim revolta-me a parte do devolver, entende? Esteja ele um dia ou 17 certo, anos. eu concordo. Estás a entender? É mais por aí. Eu concordo com esse ponto, mas falo que são crianças que já têm o passado, já têm traumas e mesmo assim são devolvidas. E maioritariamente os jovens. A pessoa, quando aceita adotar um jovem, já sabe que ele já vem com uma bagagem, principalmente a partir dos 12 anos, já tem a sua personalidade maioritariamente definida, porque é normal, é igual para todos, independentemente do sítio, é igual para todos. Já tem uma personalidade definida, já tem alguma, vamos chamar assim, entre grandes aspas, manhas, portanto, já tem as suas questões. E se a pessoa aceitou adotar aquele jovem, não é quando ele está ao mínimo problema de devolver. Isto não funciona assim. Porque senão agora, cada vez que as crianças e que os putos chegam à adolescência e aquilo começa a dar problema, olha, vamos devolver todos. Agora ninguém tem jovens. Depois quando eles voltarem a ser, quando eles passarem essa fase mais complicada, a gente tem filho, a gente volta a ter filhos. Até lá não. Não acho que seja... Não, mas só o facto de haver a possibilidade na lei, e foi isso que me revoltou muito, o facto de haver a possibilidade na lei da adoção em Portugal, existir a possibilidade de devolver uma criança, para mim, e lá está, eu tentei muito ficar imparcial durante o podcast inteiro, mas esta particularmente, há muitas coisas quais eu tenho uma opinião diferente da lei que existe, mas esta depois de passarem já tudo, ok, para a criança, portanto, o teu sonho, o teu objetivo é teres uma família, para a família, o sonho, o objetivo é ter uma criança, e consegue-se fazer isto, e consegue-se reunir isto, e depois existir sequer a possibilidade de, não gosto desta, vou devolver, quero outra. Sim, estamos a falar que às vezes as pessoas não têm essa noção porque não visitam, mas se tu entrares numa instituição, por norma, o maior sonho de uma criança é aprender a voar, a saltar. Tu muitas vezes chegas lá e olhas para a criança, perguntas qual é que é o maior sonho dessa criança e elas dizem que é ter uma família. Claro. Isto é uma responsabilidade muito grande. Não é chegares ali, agarrares e depois fartares-te e entregares. Acho que isto aqui é um ponto que revolta muito. E é perceber que muitas vezes esses jovens e essas crianças acabam por gerar a questão dentro deles, e acho que isto às vezes é pouco falado, que é qual é que é o problema que eu tenho, porque é que eu não tenho o direito de ter uma família e os outros têm. E acho que eu queria deixar aqui a minha mensagem para esses jovens, e de que não é verdade. Todos temos direito a ter uma família, a culpa não é deles, nunca será, e a responsabilidade também nunca será deles. É uma questão que lhes aconteceu, que não tem qualquer... E muitas vezes vai de encontrar aquilo que tu disseste, que é só o facto dos progenitores não autorizarem a adoção é um motivo pelo qual aquela criança ou jovem não tem uma família. Sim. Apenas e só isto, portanto não tem nada a ver, ou seja, a criança é retirada do perigo, mas depois, pela lei, quem a colocava em perigo tem que autorizar a sua adoção, não autoriza, e essa criança nunca vai ter a tal família com que tanto sonha, mas não tem nada a ver efetivamente com a criança, tem a ver com as leis e com as decisões ou não que são tomadas. Sim, isto lá está, deixando aqui a minha mensagem para esses jovens, que eu sei que muitos deles já têm telemóveis, a partir de uma certa idade é que o problema não é deles, de todo, não é uma questão deles, nunca será, não... Os porquês todos que existem nunca vão ser respondidos, maioritariamente. Portanto, acho que é aprenderem a lidar, não terem vergonha do que são e do que aconteceu, e bola para a frente, que se não têm, nunca estão sozinhos, porque as pessoas das instituições são incríveis, maioritariamente fazem de tudo por eles. Estamos a falar que são pessoas que também têm família e também dão amor à família, uma segunda família, que acaba por ser aquelas crianças e que tanto tempo dedicam a elas. Também não desmerecendo nenhum profissionais de todo, seja os assistentes sociais, e todas essas pessoas que estão envolvidas neste meio, de todo as críticas que fizemos em nosso nome são contra essas pessoas, são contra única e exclusivamente as leis. Que, claro, nem sempre estamos de acordo, porque as pessoas que fazem aquilo estão baseadas na lei, seja a Segurança Social, seja o Ministério Público, os próprios tribunais tomam as decisões baseadas na lei,
que existe na Constituição Portuguesa. Portanto, Pronto, não foi o juiz que fez a lei, sim, não portanto, foi era só isto que eu queria dizer, que também Sim. contra elas, de todo. E que sei que me conhece acaba de saber muito disso. E não, opa, hoje eu estou a decidir destruir o nosso cenário. Peço desculpa. Pronto, tirando isso, acho que nós dentro deste tema não temos mais nada assim. Não, eu acho que este alerta foi uma boa forma de terminar este podcast, porque o nosso objetivo aqui é muito simples, isto muito reduzido é: as crianças estão em risco, devem de ser ajudadas, sim. O Estado deveria de ter mais condições, mais instituições, mais profissionais, mais camas, para dar resposta a todos os casos. É uma pena. Ter mais instituições. É uma pena e é muito triste que existam tantos casos de crianças e jovens em risco em Portugal, porque não é um bom sinal de todo, não é? Uma família, quando tem uma criança, quando tem um bebê, o objetivo é dar amor àquela criança, é fazer acompanhar, a crescer e tocar, e não colocar aquela criança em perigo de forma alguma. Infelizmente isto acontece. Nós não podemos mudar os comportamentos dos adultos que fazem isso, mas podemos tentar, pelo menos, mudar as respostas sociais que temos com estas crianças e jovens em Portugal e que não são assim tão poucos quanto isso. Verdade. Deixar esse alerta é de extrema importância, mesmo, e não se acanhem, e mesmo que não estejam ainda sinalizados, lá está, pela CPCJ ou por outra instituição qualquer, mas que vocês achem, vocês crianças e jovens, que alguma coisa dentro do vosso seio não é correto ou não é igual ao que é nos outros todos, falem nas escolas, falem com as professoras, falem com os auxiliares, falem mesmo, tenham vocês 5 ou 6 anos ou tenham vocês 15 ou 16 ou 17, mas falem, porque é muito importante, porque eu também acredito que os profissionais que existem não são suficientes e também não conseguem chegar a todo lado. Claro que sim. E a realidade é esta. Portanto, queria-te agradecer este alerta, queria-te agradecer toda a pesquisa que tu fizeste. Queria acrescentar que é preciso saber distinguir o que é um não de um pai e o que é uma... Isto para não se confundir. Sim, claro. O nosso alerta é coisas graves, não é um não de um pai que a criança não gostou de ouvir. Não, o nosso alerta passa, por exemplo, por toques em locais do corpo onde não deveria de ser, por exemplo. Sim, só queria deixar aqui este parênteses, não vá... Sim, mas fizeste bem. E tirando isso, também queria dizer a todos os jovens que por alguma razão não tiveram as famílias tradicionais, que vocês têm o direito de ter um futuro, que com certeza se lutarem para tal vão ter um futuro de sucesso. Façam por vocês e não fiquem à espera dos vossos porquês. Acho que se vocês lutarem, vocês vão ter tanto sucesso quanto as outras crianças todas, e jovens e adultos, e não têm que ser diferentes, e o vosso passado de todo tem que vos definir pela negativa. Pronto, acho que era isto que eu queria dizer, e obrigada. E obrigada eu, Madalena, mais uma vez. Este tema. E sendo assim, chegamos mais uma vez ao final do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e ativar o sininho. Beijito e até ao próximo episódio.